termos de subsistência. A partir de 30, 40 toneladas, comprado serviço. Só para ajudar, o companheiro esclareceu o seguinte. Eu, companheiro, foi no profundo. No Rio de Janeiro, tem muito conferente. E na própria consolidação da lei de trabalho camada, quase 40 anos para ele, vocês sabem, o conferente é o preposto do patrão. Isso com todas as letras. E o que está querendo aqui priorizar não é o simples conferente, não. É o separador. Que o companheiro diz que a realidade é diferente, porque realmente o mundo é um conferente. E outra coisa, ele conhece todo esse trabalho. O conferente não planeja nada. O separador recebe tudo da mão do ilhado. E o separador, até uma guia de acidente, quem dá é o separador. E o separador, depois esse texto vem a violar ao separador e não ao conferente. A subvenção vai dar mais força ao conferente. A nossa hierarquia aqui, chega-se na parede e tira lá o conferente chefe, o conferente ajudante e os conferentes que vão realmente no papelão. Só que esse conferente chefe, ele vai receber de imediato da autoridade máxima do navio. Ferreira, presidente da Federação dos Modos Portuários, e nosso ilustre palestrante. A palestra será sobre o tema análise. Lembrando que o senhor Mário Teixeira também tem assentamento, presidente da Federação Nacional dos Conferentes, Concentradores e Gestores Trabalhadores do Bloco. A palestra versa sobre o tema conjuntura nacional e internacional, com um enfoque para a área tanto econômica quanto política. Com a palavra mesmo. Vamos ter agora a palestra do Dr. Ademar dos Santos Ribeiro, pesquisador na área de economia. E o tema a ser abordado é a análise de Constituição nacional e internacional. Com a palavra, doutor Ademar. Bom, então boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa pelas confusões que aconteceram ontem, mas parece que houve uma confusão entre a data prevista e a data que me avisaram. A minha agenda estava programada para hoje e parece que aqui estava previsto que eu falaria ontem. Não sei em que nível de secretaria aí foi o problema, mas algum problema houve, pelo qual me desculpo. Bom,
verdade, colocar mais um monte de dúvidas na cabeça das pessoas do que qualquer outra coisa. Então, em função disso, até já sabendo que a parte das dúvidas que a gente já tem e das dúvidas que vão ser colocadas pela própria exposição, né, eu planejei de encurtar a exposição de modo que a gente tenha um tempo razoável para a parte de perguntas. Eu não sei aí, eu consulto qual é o limite que tem de tempo para avançar com isso. Agora, de qualquer maneira, sempre uma parte mais breve de exposição e abriria um espaço maior para as perguntas, onde vocês poderiam tentar encaixar, digamos, a situação específica de vocês dentro dessa conjuntura. Estão me dizendo que eu não tenho muita preocupação com o tempo, portanto... Tá bom. Bom, então vamos lá. Eu acho que nos últimos 10 anos, pelo menos nos últimos 10 anos, a gente está passando por um momento de grandes transformações. Essas transformações começam nas mudanças por que passa o mundo como um todo. O Brasil, na verdade, ele tem uma parte específica, que é a parte de respeito ao Brasil dentro dessas mudanças, mas em parte, como está dentro do mundo, ele recebe essas modificações que estão acontecendo a nível mundial. Bom, e que modificações são essas? Eu acho que a gente poderia separar em 4 grandes elementos de modificação. Primeiro, o que eu colocaria como uma reestruturação tecnológica, que caminha muito rapidamente, que em alguns países já caminhou muito rapidamente e em outros caminha, mas que aponta para um mundo bastante diferente do que a gente conheceu nos últimos 50 anos. Com uma nova base tecnológica, onde talvez a coisa mais marcante seria a substituição de processos mecânicos por processos automáticos, ou o que fica conhecido como automação. Isso está em todas as áreas, é uma modificação que acontece muito rapidamente, e que provavelmente vocês também se defrontam com essa questão. Bom, uma outra modificação que aparece nesses últimos 10 anos é que o sistema financeiro internacional que foi estruturado depois da Segunda Guerra Mundial, com todas aquelas instituições que a gente já ouviu falar, tipo o FMI, Banco Mundial, etc., não é mais capaz de responder em termos de volumes de financiamento, as necessidades dos processos de desenvolvimento. Na verdade, você, hoje, quando fala de necessidades de financiamento, você fala sempre na casa de bilhões de dólares. Qualquer coisa sai na casa de bilhões de dólares. E essas instituições, elas não foram montadas de forma a poder fazer financiamento nesse montante. Então você pode falar de uma crise financeira internacional em função de que o esquema que foi armado para financiamento a partir da Segunda Guerra Mundial não consegue mais dar conta das necessidades do desenvolvimento. Bom, uma terceira modificação que parece muito importante é que você altera o mundo que a gente acostumou a viver também desde a Segunda Guerra Mundial, que era um mundo caracteristicamente dividido em 2 grandes blocos. E você passa a se mover dentro do mundo onde, de um lado, digamos, do ponto de vista militar, isso ficou mais ou menos afirmado depois do resultado da guerra contra o Iraque. Você tem uma unipolaridade, como se você tivesse só um polo militar estratégico. Não é? Quer dizer, apenas um grande exército, uma grande força militar a nível mundial, e do outro lado, um
termos de blocos econômicos, 3 blocos econômicos se formando cada vez mais claramente nesse momento, que têm relações entre si, mas essas relações, como todas as relações econômicas, são relações de cooperação, mas também são relações de competição. É o caso do bloco europeu, é o caso do bloco oriental, capitaneado pelo Japão, e o caso do bloco dos Estados Unidos, Canadá e um pouco integrando o México. Então essa também é uma grande alteração, especialmente num país como o Brasil, aonde supostamente você teria que pensar, e as propostas de integração que estão colocadas para o Brasil e para os países da América Latina são dentro do chamado bloco americano, que já integra o México e que integraria outros países latino-americanos, mas o Brasil é um país onde o maior investidor estrangeiro aqui, portanto, o bloco com o qual o Brasil desenvolve uma maior quantidade de relações econômico-financeiras, é o bloco europeu. 50% do investimento externo no Brasil é investimento europeu, contra apenas cerca de 35% do investimento que é investimento americano, considerando os Estados Unidos e o Canadá. Então, desse ponto de vista, o Brasil seria o país mais ligado ao chamado bloco europeu que está se formando. E não está se colocando em relação a ele essa opção da integração do bloco europeu. E eu acho que a quarta grande marca aí que a gente viu nos últimos 10 anos é uma crise de sistemas políticos e econômicos, onde no começo da década de 80, fica muito marcante o que eu chamaria de crise do capitalismo real periférico, ou seja, a crise dos países latino-americanos, dos países da África, que funcionam como países capitalistas, no caso do Brasil, da Argentina, dos países africanos, etc., e que convivem com uma enorme crise social desde o começo dos anos 80. Então eu chamaria isso daí uma crise do capitalismo real periférico, dos países da periferia capitalista, países capitalistas com uma crise muito acelerada. E mais para o final da década de 80, aí extravasando para a comecinho da década de 90, também muito explícita uma crise do chamado socialismo real também. Então você tem um mundo em que essas duas crises aparecem muito claramente, mostrando que, afora os países chamados países capitalistas avançados, que constituem o núcleo dos tais blocos econômicos, no caso do Japão, no caso dos países da Europa Ocidental, ou dos 12 países da CE, da Comunidade Econômica Europeia, no caso dos Estados Unidos e Canadá, aos outros países do mundo hoje não é dada muita opção de desenvolvimento. Então eu partiria dessas 4 grandes características a nível mundial. Quando você vem para dentro do Brasil, eu acho que o que é marcante para a gente, e que tem a ver com isso que a gente acabou de falar, é que no Brasil você também esgotou o modelo de desenvolvimento. Que modelo de desenvolvimento é esse? Um modelo de desenvolvimento que se estruturou no Brasil basicamente a partir dos anos 50. Um modelo que começa, que é implantado e que é articulado no governo Juscelino, que se aprofunda com as ditaduras militares e que tem, digamos, o seu último sopro de crescimento com o governo Geisel, na metade dos anos 70, que foi baseado em aproveitar um espaço que existia para o desenvolvimento fora desses chamados centros desenvolvidos, a nível da periferia mundial, e caminhar para uma espécie de integração subordinada. Ou seja, os países aceitavam se integrar ao sistema e a compartilhar alguns dos ganhos do desenvolvimento do sistema, desde que aceitassem fazer isso de forma subordinada. E foi isso que foi feito.
E aqui dentro, quer dizer, isso resultou numa integração, um desenvolvimento integrado entre a chamada empresa multinacional, empresa transnacional, as empresas estatais, do setor público brasileiro e as chamadas empresas privadas nacionais. Quer dizer, uma integração harmônica entre esses três elementos, de uma forma que os três se apoiavam nesse processo de desenvolvimento. Então, basicamente, desde a metade dos anos 50 até o início dos anos 80, até o final dos anos 70, quer dizer, esses blocos de capital, seja o capital privado internacional, as empresas transnacionais, multinacionais, seja as empresas privadas nacionais, seja o setor público, se apoiavam nesse processo de desenvolvimento mutuamente e você não tinha contradições muito grandes entre eles. Quer dizer, esse modelo resultou não só nessa integração subordinada ao sistema internacional, não só um processo que aqui dentro a gente chamou um processo de transnacionalização ou internacionalização da economia brasileira, mas também resultou num projeto que era capaz de incorporar ao, digamos, desenvolvimento moderno uma camada da população muito pequena, maior do que o que existia antes, porém você continuava a deixar cerca de pelo menos 2/3 da população brasileira na marginalidade. Quer dizer, esses 2/3 da população brasileira não se integram a esse processo de desenvolvimento, ficam à margem desse processo. Então esse é o limite desse desenvolvimento que você teve no Brasil nesse período. Bom, e se de um lado você tinha essa exclusão social, quer dizer, as pessoas eram excluídas dos frutos do desenvolvimento, quer dizer, nada mais condizente desse ponto de vista com esse tipo de desenvolvimento que se optou aí na metade dos anos 50, com a ditadura militar a partir da metade dos anos 60. Por quê? Porque se você garantisse, continuasse a garantir a possibilidade de participação política das pessoas, mas as excluísse dos ganhos do desenvolvimento social, provavelmente nas urnas essas pessoas rejeitariam esse tipo de desenvolvimento, votariam contra. Então, a essa exclusão social se acopla a partir da metade dos anos 60 com exclusão política também, ou seja, temos uma ditadura e aí essa questão da equação de como crescer e ao mesmo tempo incorporar a maioria da população fica resolvida porque simplesmente a ditadura não se propõe a incorporar a maioria da população. Bom, esse modelo funcionou mais ou menos até o final dos anos 70, especialmente tendo como seu principal indicador e como seu principal elemento de propaganda um vigoroso processo de crescimento econômico. Ou seja, mesmo quando você reduzia em termos reais o salário mínimo, na verdade você dava a possibilidade às pessoas, pela rapidez do crescimento, a que elas incorporassem um segundo trabalho, ou então a que outra pessoa da família, seja mulher, seja o filho mais velho, etc., se incorporasse ao processo de trabalho, de modo que a renda familiar, mesmo com o salário mínimo, por exemplo, caindo em termos reais durante esse período, a renda familiar aumentava. E você sinalizava essa possibilidade de crescimento. Quer dizer, era um momento de expansão, era um processo rápido de expansão, em que existia uma oferta de emprego, você não tinha crise econômica, você tinha oferta permanente e ampliada de emprego, mesmo que você tivesse populações crescentemente se deslocando para as cidades, você de alguma forma conseguia absorver essa população, você criava chances de trabalho para a classe média, que se integrava no processo criando pequenas firmas ou tendo aumentos de salário nos seus trabalhos específicos, trabalhos técnicos, você cria
uma sociedade técnica, né, que o pessoal chama de sociedade dos engenheiros, né, quer dizer, o engenheiro participando das grandes obras, participando dos grandes projetos, né, é meio símbolo aí do crescimento econômico brasileiro. Né. Bom, isso daí se esgota no começo dos anos 80, e o que você tem a partir daí é a explicitação da crise, uma crise que aparece de forma violenta, cada vez mais complicada, não é? Porque todas as saídas que você tem para a crise são saídas de curto prazo, você consegue amenizar os problemas durante um determinado período de tempo, mas quando eles voltam lá na frente, eles voltam mais graves. Então esse é um processo que é cada vez mais complicado, isso a gente vem vivendo desde o início dos anos 80, e um período também em que, com a crise, com a abertura política, você passa a se mover dentro de um processo de disputa de novos projetos de desenvolvimento. Disputa essa que talvez o momento que tenha ficado mais clara tenha sido no processo eleitoral de 89, quando pelo menos você teve uma série de candidatos, mas onde pelo menos 5 ou 6 candidatos apresentavam projetos de desenvolvimento bastante diferenciados e bastante claros, mostrando que o que você tem no país é uma indefinição em saber para onde que você caminha. Para onde caminhar? Existem diferentes interesses, diferentes concepções de saber como andar. Então eu acho que esse, digamos, é o pano de fundo do que a gente está vivendo. Olha, o que isso coloca de complicador aqui para a análise da gente? O complicador dessa história toda é que se você está num processo mais ou menos estabilizado, você pode fazer a análise de conjuntura tomando como referência a estrutura. Mas nesse exato momento você não só está se mexendo na conjuntura, como a estrutura também está se mexendo. Você está redefinindo a estrutura do país, talvez nos próximos 30 ou 40 anos. Quer dizer, você está discutindo e se movendo nessa disputa de conjuntura, né, onde os interesses aparecem, as disputas aparecem, as coligações, enfim, os interesses que podem trabalhar juntos aparecem, ao mesmo tempo que também aparece esse processo de disputa. Eu acho que é isso o que complica a análise. Então hoje, quando você se mexe sempre com um olho nessas alterações da conjuntura, que são muito rápidas, e com outro olho nessa disputa de projetos que tem a ver com construir uma nova estrutura de desenvolvimento nos próximos 30 anos. Talvez o exemplo mais claro desse processo de disputa de estrutura e conjuntura simultânea seja a discussão sobre o projeto de privatização, que uma hora é apresentado pelo governo como uma saída para a inflação e para a crise fiscal, etc., e outra hora é apontado como o modelo de desenvolvimento que pode se ter daqui para frente. Então eu só estou alertando para isso porque sempre, em todos os momentos, essas coisas vão estar combinadas. Aí entramos especificamente no período que a gente está vivendo. Quer dizer, desde a eleição do novo presidente, do presidente Collor, quer dizer, a gente está se mexendo no próximo momento bastante complicado. Isso porque se tem essa disputa que eu coloquei aqui, o processo eleitoral resolveu as eleições, mas não resolveu a disputa política. Quer dizer, o presidente eleito ele não tem força política para conduzir o seu projeto de desenvolvimento que ele acha que seria a saída. Mas ele não é capaz de agregar forças políticas e forças sociais em torno desse seu projeto. Então, como que isso se revela? Se revela em diversas fases. Eu, se pegasse o governo Collor,
dividiria o governo Collor em várias fases. Uma fase que a gente poderia considerar que vai mais ou menos da posse até, digamos, vamos marcar aí uma data no meio do ano de 90. Talvez na época da derrota do Brasil para a Argentina na Copa do Mundo. Por que eu marcaria essa data? Porque quando acabou a Copa do Mundo, praticamente começou o processo eleitoral aqui dentro, com a propaganda dos candidatos, etc. Então, eu acho que esse seria o primeiro momento. Esse é, digamos, o momento em que talvez o projeto Collor, o presidente da República, tivesse a maior força política para tentar implementar o seu projeto. É a hora que cada vez, por exemplo, o movimento sindical tentou resistir, ele sofreu derrotas. Quer dizer, não tinha uma organização. O Congresso era um Congresso no final de mandato. O presidente sempre argumentava com a questão de que as urnas tinham lhe dado esse respaldo. O plano econômico, de alguma forma, segurou a inflação nesses primeiros meses. Então, talvez tenha sido um momento de maior força do governo Collor aqui dentro. Mas isso daí já a partir de julho começa a se complicar. A partir de julho. Por que começa a se complicar? Porque com aquela história do tal do tiro do tigre, do caçador que tem um tiro só, etc., na verdade, o governo Collor jogou todas as suas fichas no plano econômico. E quem conhece o jogo sabe que nunca é bom apostar todas as fichas numa coisa só. Com isso você perdeu tudo. Então foi exatamente o que aconteceu. Na medida que o plano econômico começou a se enfraquecer, o governo começou a perder apoio político. Então foi esse processo que você passou. Agora, como você tinha um processo eleitoral em curso, isso daí não apareceu até, digamos, o primeiro turno das eleições de 1990, que ficaram como disputas regionais. As eleições de 1990 foram nada mais nada menos que disputas a nível local, estadual, regional, se disputou esse poder, mas ao mesmo tempo estava se elegendo um novo parlamento a nível federal. Bom, o terceiro momento aparece exatamente depois do primeiro turno eleitoral, onde você vê já no segundo turno eleitoral vários candidatos do segundo turno centrando a sua crítica e a tentativa de ganhar o segundo turno em cima de ataques ao governo Collor. A gente não precisa ir muito longe. Foi o caso do governador eleito do Paraná, foi o caso do governador eleito de São Paulo, foi o caso do governador eleito aqui do Espírito Santo. Quer dizer, vários governadores que fizeram a sua campanha de segundo turno centrada em fazer crítica ao governo federal e identificar o seu candidato rival como candidato do governo federal. No momento em que, com o acirramento da crise econômica, o governo federal se enfraqueceu muito. Então, esse período de crise que abre aí vai mais ou menos até a altura do plano Collor 2, ou seja, janeiro de 91. Quer dizer, é um período em que o governo continua mantendo uma retórica arrogante, como se tivesse poder, mas na prática estava perdendo muito do poder que tinha no começo do governo. Bom, aí você passa, a partir do plano Collor 2, você entra num outro período. O plano Collor 2 marca o momento em que o governo reconhece o fracasso. Reconhece o fracasso da política econômica que tinha adotado, e como o governo tinha jogado todas as fichas nessa tal política econômica, significava o fracasso do governo naquele momento. Então parte de uma espécie de negociação. E essa negociação envolve os novos atores que tinham saído do processo. Então envolve uma negociação com os governadores eleitos, envolve, voltando a uma espécie de política de governadores que a gente já tinha conhecido nos 2 últimos anos do governo Sarney, que o presidente da República, para conseguir maiorias eventuais no Congresso, compõe com os governadores do Estado.
é o momento em que aparece primeiro o tal do projetão, março de 91. É o momento que abre a discussão do projetão como um elemento de reformas estruturais do país. É o momento em que se retoma negociações com o sistema financeiro internacional quanto a pagamento da dívida externa. Até aquele momento a posição do governo Collor tinha sido uma posição de dizer que queria negociar, mas na prática não tinha negociado, embora tivesse pago parcelas da dívida externa, mas nesse momento ele assume o processo de negociação. É o momento também em que o governo Collor busca mais diretamente interlocutores, pessoas para conversar no próprio movimento sindical, e, digamos, a marca desse processo aí acaba sendo a própria substituição da ministra da Economia. Quer dizer, a ministra da Economia anterior estava associada muito a essa retórica arrogante do governo, e é substituída por uma espécie de especialista em negociação, um diplomata que marcaria essa nova fase negociadora do governo. Essa marca da negociação vai mais ou menos até agosto de 91. E aí eu colocaria o momento que a gente está vivendo agora, que é quando o que acontece? Uma espécie de trégua que tinha acontecido no que diz respeito à economia, com, de um lado, índices de inflação razoavelmente baixos que tinham sido conseguidos ainda pela equipe de governo anterior, da Zélia, e uma espécie de retomada das atividades econômicas. Você teve um movimento de recontratação na indústria, deram um certo fôlego para esse processo de negociação, que se esgotou em agosto. Então, a partir de agosto, o que você tem? Você tem um agravamento rápido da crise econômica. Um agravamento muito rápido da crise econômica. De um lado, uma volta acelerada do processo inflacionário, e de outro, uma possibilidade, inclusive, já sinalizada pela Marx de valorização de tempo atrás, uma crise no balanço de pagamentos, que impediria, inclusive, a continuidade das negociações com os credores internacionais. O que, do ponto de vista do governo Collor, que diz que quer negociar nesse momento, seria uma coisa muito grave. Você tem isso daí refletido num certo desgaste institucional do governo. Quer dizer, o governo Collor perde rapidamente credibilidade. Os episódios associados aí, tanto a várias figuras do governo Collor, quanto a própria primeira-dama, a saída conturbada e turbulenta da Rosane Collor da LBA, quanto a própria desmoralização dos líderes do governo no Congresso, aponta um pouco para essa crise institucional, que não é uma crise só do governo Collor, só do Executivo Federal, que aparece em várias coisas da vida nacional. A última delas, a denúncia de corrupção na própria tendência militar, que é responsável pela compra de material, de uniformes, etc., das compras das Forças Armadas, no caso do Exército. Essa crise aparece também na forma de um descrédito do Legislativo, quer dizer, na verdade, a perda de credibilidade do Executivo não corresponde, de outro lado, que você aumente a credibilidade do Legislativo. Continua, na maioria da população, um certo descrédito em relação aos deputados e senadores. Isso daí refletindo, inclusive, a falta de credibilidade do Executivo na discussão recente, que é a discussão da questão do parlamentarismo. Quer dizer, o Congresso coloca como uma carta de resolução da crise institucional a possibilidade da troca do sistema de governo, substituindo o presidencialismo pelo parlamentarismo. Então, eu acho que é dentro disso daí que a gente pode prever, digamos, um novo período, talvez nos próximos 3 ou 4 meses, bastante conturbado, onde, do ponto de vista da economia,
a aceleração do processo inflacionário vai estar recolocando para o governo a questão e a discussão de um novo plano econômico. A gente já se acostumou com essa ideia. A inflação passou de 20%, alguma cacetada vem de algum lado, porque essa é a prática dos últimos 6 anos no Brasil. Então, é isso que deve entrar em discussão agora em pauta. Quer dizer, problemas. Aí a gente volta para o começo. Os planos econômicos são sempre feitos na conjuntura, mas cada vez mais fica claro que eles teriam que apontar saídas para a estrutura também. Enquanto isso não for feito, o plano econômico tem uma duração curta e entra em crise mais na frente, e aí você tem que viver com uma nova situação econômica ainda mais complicada. Primeiro ponto. Segundo ponto, o plano econômico pressupõe uma credibilidade política por parte do governo. Essa credibilidade política está em falta. Quer dizer, como conseguir essa credibilidade política? Terceiro ponto, um plano econômico, para ser um plano econômico consistente, ele precisa que você tenha uma base de apoio ao governo no Congresso para aprovar o plano econômico, sem grandes modificações. Não me pareça que o governo Collor tem essa base. Quarto problema. Quer dizer, para você ter um plano consistente, você teria que atacar os problemas de estrutura, de modo que você pudesse compor esse bloco de forças capaz de alavancar não só a saída conjuntural da crise econômica, como um novo processo de desenvolvimento para frente. O Collor sinaliza isso daí no chamado emendão. Propõe uma reforma fiscal, propõe a aceleração do processo de privatização, propõe cortes de gastos. Só que não me parece que esse emendão, aliás, que foi ridicularizado várias vezes pelo Congresso, não me parece que seja capaz de ser esse elemento de coesão de um novo bloco de forças capaz de sustentar o governo. Quinto problema, o governo Collor se comprometeu com os banqueiros internacionais até o final do ano tocar esse projeto de reformas estruturais que prevê privatização, cortes de gastos, demissão de pessoal, etc. E, ao mesmo tempo, fechar um acordo, tendo essas reformas como base, fechar um acordo no que diz respeito à dívida externa, ou seja, voltar a pagar. Problemas pelos dois lados. Tanto ele dificilmente consegue passar esse programa de reformas estruturais no Congresso, como hoje você tem uma crise no balanço de pagamentos com a redução do saldo comercial, basicamente pela diminuição das exportações, o que coloca um problema para retomar o pagamento dos banqueiros internacionais. Então, quer dizer, o resumo desses problemas que mais ou menos se interligam é o seguinte: quer dizer, como criar uma proposta econômica que tenha viabilidade política? E mais, que tenha viabilidade política de longo prazo. E isso fica ainda mais complicado pelo seguinte: desde outubro do ano passado, a gente vê que está aberto o processo sucessório do governo Collor. Na verdade, do ponto de vista de poder ser alguma coisa nova, o governo Collor terminou em outubro do ano passado. A partir daí, você abriu um processo sucessório. O que me disse outro dia um padre antigo, numa exposição que eu estava fazendo na igreja do interior de São Paulo. Nunca, desde que Dutra foi eleito presidente da República, e no dia seguinte à eleição de Dutra, as pessoas já falavam de quando Getúlio ia ser eleito presidente, desde essa data não se abre tão cedo o processo de sucessão presidencial no Brasil. Ou seja, o governo Collor, na verdade, enquanto possibilidade de ser um governo que fosse alguma coisa nova, durou de março a outubro. A partir de agora ele está como estava o Sarney nos últimos 2 anos, administrando a crise. É isso que ele está fazendo.
Então, os grandes atores da conjuntura, Quércia, Brizola, Lula, etc., se movem já em função do processo eleitoral de 94 e consideram qualquer sustentação que possam dar ao governo Collor, né, dentro de um cálculo que supõe se vão ter ganhos ou perdas em relação às eleições de 94. Ora, se você fizer a conta por esse lado, todos esses atores não têm nada porque, especialmente os que poderiam se identificar mais com o governo Collor, não tem nada, não tem nenhum grande motivo para apoiar o governo ou para dar essa sustentação ao governo. Né? Primeiro, porque se fizerem isso, se não fizerem isso, podem capitalizar o fato de que foram oposição ao governo, um governo que está condenado ao fracasso. Primeiro ponto. Segundo, se derem a sustentação, não tem nenhuma garantia de que, ao final desses 2 anos que faltam, 2 anos e meio que faltam até 1994, né, que não será o governo Collor e não eles a capitalizar o processo de sustentação política que eles próprios deram ao governo. Né? Então, se mexendo dentro dessa lógica, que já é uma lógica eleitoral, acabam se definindo por sustentação parcial, sustentam algum ponto, um ou outro ponto do projeto do governo, mas não dão sustentação consistente ao governo Collor. Né? Caso em que o governo continua patinando e se mexendo dentro dessa crise da qual ele é incapaz de sair. Né? Então, nesse momento, e aí eu termino por aqui para a gente passar para a fase de perguntas, né? Eu acho que o mais importante, eu acho, para a gente ter em consideração e pensar é que qualquer processo de luta, qualquer processo de mobilização nesse momento, ele tem que articular tanto uma solução de curto prazo quanto uma proposta de longo prazo. Quer dizer, qualquer processo hoje, para ter uma razoável consistência e não cair no isolamento, no corporativismo, tem que não só articular, dentro dessa lógica de disputa, não só uma saída para o momento, como uma saída de longo prazo. De modo que ele possa sinalizar, porque esse é o momento de disputa dessas saídas de longo prazo, sinalizar para a sociedade que ele tem uma saída e tentar apontar para as pessoas que aquela é a melhor saída, de forma que ele possa hegemonizar esse processo. Se você não se mexer com essa preocupação, qualquer movimento setorializado está condenado a cair num gueto, a cair num beco, da onde não pode sair. Porque todos os atores sociais estão se mexendo em função dessa alteração de projetos. Então, eu colocaria um pouco esse quadro aí, sei que é um quadro confuso, talvez não tenha ajudado, senão, a colocar mais perguntas na cabeça de todo mundo, mas eu acho que esse é um quadro complicado, dentro do qual a gente está se mexendo. Eu acho que a gente tem que ter isso em consideração quando faz análise, inclusive para encaminhar as lutas que a gente tem pela frente. Antes de abrir para os companheiros do plenário, para que possam fazer as suas perguntas, a gente ia pedir aos novos companheiros que procurassem ser bastante objetivos nas perguntas, para que a gente também possa dar uma velocidade aos trabalhos, para que os companheiros possam voltar para as comissões para continuar os trabalhos. E também um outro esclarecimento é que o palestrante irá responder as perguntas dos companheiros, todas em bloco, ou seja, o companheiro vem aqui, faz a pergunta, ele anota, vem o segundo, o terceiro ele vai anotar e depois ele responde todas as perguntas em bloco. Primeiro orador, ou primeiro questionador, o companheiro Luiz Carlos, estivador de Paranaguá.
conosco com essa palestra que tanto resultado poderá trazer para a categoria. Eu queria fazer uma pergunta. O senhor colocou aí que governadores foram eleitos explorando a desgraça do povo brasileiro provocada pela ingovernabilidade e total falta de preparo administrativo do governo Collor e de sua equipe de trabalho. Se é assim que nós podemos chamar esse tipo de trabalho, que na verdade é a volta da lenda de Ali Babá e os 40 ladrões. Como é que o ilustre palestrista vê o abuso do poder econômico nas eleições? E segundo, e como os trabalhadores poderá se preparar para eleger os seus futuros representantes, tendo em vista o problema do poder econômico nas eleições? Ou seja, qual o conselho o senhor daria para nós conseguirmos fazer a guerra do verbo contra a verba? Obrigado. Obrigado, deputado Maria. Eu gostaria de perguntar ao palestrante como ele está vendo, ou por outra, como ele vê a mudança de sistema de governo, que hoje nós ouvimos na televisão que o Congresso já tem uma data marcada para que o parlamentarismo seja levado à frente na mudança de sistema de governo. E que, se for de fato mudar desse sistema de governo, quais as consequências econômicas o senhor vê para o Estado, para a nação e até mesmo para os próprios trabalhadores? Porque me parece que o sistema de parlamentarismo, o primeiro-ministro tem poderes mais amplos do que o presidente da República. E nós já temos fatos no governo da Inglaterra, onde a primeira-ministra conseguiu sufocar o movimento sindical da Inglaterra, levando os trabalhadores a uma condição muito delicada. Eu gostaria de ver, saber do senhor, como o senhor vê essa situação para o futuro. O seguinte, se no entendimento, eu vou falar o meu entendimento, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o meu entendimento. O meu entendimento é o seguinte, que quando o Collor veio com essa política de dar um tiro só, né, eu tenho a impressão que ele já sabia que ia errar, já foi feito predestinado mesmo para fazer essa coisa errada, para botar assim, porque o povo brasileiro tem uma estrutura de acreditar no messianismo, né? Então, o Collor assim, ele era o último Messias aí que podia salvar esse país, segundo foi colocado por alguns setores da elite, né? Então, se com este erro, que já estava planejado que ia acontecer, que isso não ia dar certo, ele não ia acertar em ninguém, o tiro que ele se comprometeu, ele já não foi feito para botar toda a nossa classe política no descrédito e abrir o caminho para uma solução ditatorial aí, que seria exercida possivelmente pelos militares, que hoje eles também já estão meio desacreditados depois desse escândalo da intendência do Exército, né? E com essas soluções militares, com essa solução essa solução de golpe e militar, ter-se-ia condições com o sufocamento das liberdades democráticas de impor todo esse programa aí da internacionalização da economia brasileira com o total prejuízo dos trabalhadores. Em sua análise, doutor Ademar, você deixou bem claro que nenhum setor sozinho da sociedade tem hegemonia suficiente para implantar o seu projeto. Mas a gente assiste hoje uma declarada vitória, proclamada como vitória do liberalismo, que prega um Estado mínimo no Brasil. E, teoricamente, essa é a imposição de um modelo de um grupo hegemônico. Na sua opinião, a economia do Brasil, ela comporta um Estado mínimo nos moldes liberais? E o teu companheiro Gilson Roberto, sindicato? O senhor Ademar Ribeiro Mineiro.
Nós, do Povo de Salvador, perguntaria qual a proposta que o senhor teria a respeito do sistema portuário a nível nacional. Podia repetir por último? Qual a proposta que o senhor traria a respeito da nossa sistemática operacional dos portos, a nível nacional? Eu vou esclarecer os portuários de Santos. Boa tarde a todos, boa tarde ao ilustre palestrista. Considerando o processo festivo, que são as eleições, em que a mídia toda é envolvida no sistema, para nos trazer a mensagem do plano perfeito, e o nosso povo, dentro dessa falta de visão política, em que como grande responsável está a falta de projetos na educação que realmente realizem a projeção do homem médio, pelo menos. Considerando tudo isso, nós como líderes sindicais estamos vendo nas nossas bases o descrédito, a espécie de anestesia mental que está passando o pessoal todo. Vendo também que os especialistas na área econômica, alguns com alto QI, considerados alto QI, na ocasião em que estão lá, tentam de uma forma, tentam de outra, apurar os índices de inflação, passa-se pela USP, tira-se da USP, sabe-se, tem credibilidade, tem respeitabilidade, mas não deu certo porque não é aquilo que ele queria, passa para não sei quem, para a IBGE e tudo mais. Findo o seu mandato, ou antes disso, deixando a pasta, estes mágicos da economia vêm explicar o plano perfeito, da mesma forma que a ministra Zélia é capaz de dizer que o bolero não era um pensamento útil e era um contínuo lá à distância. Muito obrigado. A minha pergunta é justamente essa: o que se fazer para que o povo brasileiro consiga readquirir essa confiança, se esses nossos ministros, ex-ministros, não se reúnem? Por que não se reúnem para, em tempo, produzirem o tal plano perfeito, ao invés de vir um por um explicar qual seria o plano certo? Muito obrigado. Próximo é o companheiro Pedro Martins. Primeiramente, boa tarde, doutor Ademar, e obrigado pela presença no Congresso. Gostaria de fazer uma pergunta. Como o senhor vê a relação do salário com a inflação e o desenvolvimento com a redução de emprego? Como que é? Gostaria de saber como o senhor vê a relação do salário e inflação e o desenvolvimento com a redução de emprego.